Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção da lista de exercícios da aula 2 de termodinâmica, tá? Na live da semana passada, a gente já corrigiu a lista da aula 1 e agora a gente vai fazer a correção da lista da aula 2 e já fazendo também uma revisão para nossa avaliação trimestral, tá bom? Essa semana, de 11 a 15 de maio, a gente vai fazer a seguinte programação. Hoje, vou fazer essa correção para vocês tirarem as dúvidas e verificarem na sua lista se há algum erro ou restou alguma dúvida. A atividade vai ser enviar o resumo do capítulo 5, tá? Para amanhã, eu vou elaborar uma lista de revisão para nossa avaliação trimestral, contendo exercícios do capítulo 5 e do capítulo 6. E já vou mandar um vídeo com a resolução de alguns exercícios. E a atividade não vai ser resolver essa lista, vai ser enviar o resumo do capítulo 6, tá? Essa lista a gente termina a correção dela na nossa terceira aula, quinta-feira, que vai ser a nossa aula online, tá? Então, se atentem aí para os horários, que essa semana tem bastante aula online. Então, vamos lá para a nossa lista. Termodinâmica, capítulo 6, aula 2. Vamos lá para a primeira questão. O gráfico de pressão versus volume mostra o ciclo de uma máquina térmica. Sabe-se que ela absorve 20.000 joules da fonte quente a cada ciclo. Determine A. O trabalho realizado em cada ciclo. B. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. E C. O rendimento percentual desta máquina. Então, veja só, o que a gente tem aqui nesse diagrama. A gente consegue perceber 4 estágios. De A para B, na verdade aqui está ao contrário, né? De A para D, D para C, C para B e B para A. Então, isso aqui fecha um ciclo. Então, quando ele fecha esse ciclo aqui, ele recebeu 20.000 joules. Vamos resolver a letra A. Ele quer saber o trabalho realizado em cada ciclo. A gente sabe que o trabalho realizado pelo gás é pressão vezes variação de volume. Como a gente tem um ciclo aqui e ele está fechado, a gente pode determinar também o trabalho desse ciclo calculando essa área aqui. Essa área, ela é numericamente igual ao trabalho. Então, a gente tem aqui o módulo do trabalho é igual à área. Então, eu vou calcular o módulo do trabalho. A gente tem um retângulo, certo? Então, a área do retângulo vai ser base vezes altura. Aonde? Quem que é a base aqui? A base é a distância dos pontos C e D, né? Ou também a distância entre os pontos A e B. Ainda bem que esse diagrama já nos deu tudo em unidades do sistema internacional. Não precisamos nos preocupar em fazer conversão de unidades. Então, vamos lá. Qual que é esse tamanho aqui? Vai ser esse volume menos esse. Então, a gente tem 0,11 menos 0,01. Aqui já está em metro cúbico, não tem nenhum fator multiplicativo. Agora, vamos ver aqui o tamanho desta altura. Então, é a diferença de 1,5 para 1,0. 1,5 menos 1,0. Ambos 1,5 e 1,0 estão multiplicando por esse fator aqui. Então, pode ficar em evidência. 10 à quinta. Então, a área do trabalho vai ser igual 0,11 menos 0,1, 0,1, vezes
1,05 menos 1, 0,5, vezes 10 à quinta. Então, aqui, a gente tem, se aproveitarmos a potência de 10 aqui em cada um, a gente vai ter 1 vezes 5 vezes 10 elevado à terceira. Ou simplesmente 0,05 vezes 10 à quinta. Multiplicando aqui até dar inteiro, vai ficar 5 vezes 10 à terceira joules, tá? Então, esse é o trabalho em módulo. Cinco mil joules. Ele nos disse no enunciado que a fonte quente fornece um calor de 20.000 joules. Fonte quente, 20.000 joules. O que falta a gente saber aqui é o sinal do trabalho. Como é que a gente verifica se esse trabalho ele é positivo ou negativo? Se a gente se lembrar da aula da nossa live, a gente viu lá na questão 3 da outra lista de exercícios um macetezinho para saber o sentido. Então, deixa eu colar aqui. É importante a gente lembrar. Então, quando o ciclo é anti-horário, o trabalho é positivo. Quando o ciclo é horário, o trabalho é negativo. Vamos ver aqui como é que ficou no exercício. No exercício, o sentido desse ciclo é horário. E era para ter sido... Não, é anti-horário. Ele é anti-horário. Então, o trabalho, como é o sentido anti-horário, o trabalho é positivo, então é mais 5.000 joules. Vamos ver a letra B. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Bom, daqui a gente tem que lembrar o seguinte: que o calor da fonte quente, que é o calor recebido, ele vai ser aproveitado em um trabalho e o que não for aproveitado vai para a fonte fria, em módulo, tá? Então, o que a gente tem? O exercício disse que a fonte quente fornece 20.000 joules, o trabalho realizado é 5.000 e a gente quer saber o calor da fonte fria. Então, o calor da fonte fria vai ser 20.000 menos 5.000. Então, o calor da fonte fria vai ser de 15.000 joules. Então, essa expressão aqui para as máquinas térmicas também é muito importante. Vamos ver a letra C. O rendimento percentual dessa máquina. Como é que a gente calcula o rendimento? O que é o rendimento de uma máquina? Acabou minha folhinha? Acabou. Para ficar tudo no mesmo lugar, eu vou jogar isso aqui pro lado. Peraí. Isso. Perfeito. Então, vamos lá para a letra C. Ele quer saber o rendimento. Rendimento, a gente usa a letra eta, é um Nzinho, parece um Nzinho, é uma letra grega. Ele é a razão entre o que essa máquina recebeu
né? Ou seja, o calor da fonte quente é a razão entre a energia que ele recebeu e a energia que ele aproveitou. Não é o contrário, peraí. É a energia útil, que é o que ele aproveitou o trabalho, pelo que ele recebeu, o calor da fonte quente. Se a gente quer isso em percentual, a gente tem que multiplicar por 100%. Então, vamos substituir os valores. O trabalho é 15.000 e o calor da fonte quente, 20.000. Então, a gente pode cortar todos esses zeros. 15 sobre 20. Se a gente fizer a razão por 5, a gente vai ter 3 quartos. 3 quartos vezes 100% vai dar 75%. Não, 25%. Tá? Então, essa questão aqui foi uma questão de máquina térmica, onde as máquinas térmicas, elas funcionam por ciclos, tá? Então, a gente pode obter o trabalho pela área desse ciclo. Lembrando que o calor da fonte quente é o que ele recebe, o trabalho é o que ele transforma em energia útil, a gente aproveita o trabalho, e o que ele não aproveita da energia do calor recebido pela fonte quente, ele joga na fonte fria. E aqui é a fórmula geral para o rendimento, tá? Então, questão número 2. Questão 2. As máquinas térmicas funcionam em ciclos. Em cada ciclo, elas absorvem calor de uma fonte quente, produzem trabalho e cedem calor a uma fonte fria. Considere uma máquina térmica que efetue 5 ciclos por segundo. Em cada ciclo, ela recebe 300 joules de uma fonte quente e rejeita 180 joules para uma fonte fria. Determine o trabalho realizado em cada ciclo. Bom, então a gente tem o calor que ele recebe da fonte quente é de 300 joules. E o calor que ele rejeita para a fonte fria é 180 joules. Ele quer, na letra A, o trabalho. Bom, se a gente lembrar da relação que eu mostrei no exercício anterior, o calor da fonte quente é igual ao trabalho realizado mais o calor que é desperdiçado, que é rejeitado. Então, o trabalho aqui vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Ou seja, 300 menos 180. Como está tudo em joule, a gente tem como resposta 300 menos 180, 120 joules. Essa foi a letra A. Na letra B, ele pede o rendimento percentual da máquina. Bom, o rendimento percentual, ele é o trabalho dividido pela energia recebida. Outra forma de escrever isso aqui é substituindo o trabalho. A gente não viu aqui que o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria? Ou seja, essa razão aqui é 1 menos calor da fonte fria, calor da fonte quente. É só uma outra maneira de escrever, tá? Aproveitando aqui pra gente fazer a revisão e já deixar tudo isso pronto. Ah, legal, aniversário da minha amiga, perfeito. Então, o rendimento vai ser 1 menos a razão entre o calor da fonte fria, que é 180, pelo calor da fonte quente. Então, aqui a gente tem 1 menos, posso simplificar,
18,30 eu vou dividir por 3. Vai dar 6. Não. Dividir por 3. 18 não divide por 3? Não, não divide por 3, não. Vamos lá, por 2. Vamos devagar. 9, 15. Ô, professora, dá assim. Dividir por 3. 3/5. Tá? Então, se a gente colocar dessa forma aqui, fica mais fácil pegar 1 e tirar uma fração. Mas você pode vir aqui pela razão entre o trabalho e o calor da fonte fria também, tá? Não tem problema. Então, isso aqui é 5 menos 3 dividido por 5, né? Fiz um MMC, que é 2/5. Isso aqui é 0,4. Se a gente quer em percentual, multiplica por 100%. Então, o rendimento percentual é 40%. Ok? Então, eu coloquei aqui duas formas de calcular o rendimento, que é a mesma coisa. Vamos para a letra C? A potência máxima. Bom, a gente tem que lembrar que potência é energia por unidade de tempo. Quem que é a potência aqui? Quem que é a energia aproveitada? É a energia do trabalho. Então, a potência é o trabalho por intervalo de tempo. Aí, o que a questão disse? Ele disse que a cada segundo, que a máquina térmica efetua 5 ciclos por segundo. Tá aqui, ó. 5 ciclos por segundo. Em cada ciclo, a máquina realiza um trabalho de 120. Então, para eu usar aqui esse ΔT de 1 segundo, eu tenho que me lembrar que o trabalho total nesse 1 segundo são 5 ciclos, em que cada ciclo o trabalho é de 120 joules. Então, isso aqui vai ser quanto? 600 joules. Então, a potência vai ser igual ao trabalho por intervalo de tempo. Então, a potência é de 600 watts. Watts é a unidade de medida de potência, que é joule por segundo. Joule por segundo. Né? A gente não pegou o trabalho em joule e dividiu por intervalo de tempo em segundo? Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a correção das outras duas questões. Até mais!